Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma superprodução do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e de demais segmentos representados por toda a nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história, de quase 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora para o progresso do país. E para isso, teremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje, estamos recebendo no nosso programa José Serafim Abrantes, presidente do Sescom São Paulo e da Escom São Paulo na gestão 1987-1990, do CRC da gestão 1994 a 1995 e do CFC na gestão 1998 e 2001. Presidente Serafim, seja bem-vindo ao Sescom São Paulo, ao nosso Web TV. Obrigado, presidente Batistão. É um prazer e uma honra estar aqui falando um pouco da história da nossa profissão, das nossas entidades, da nossa própria, naturalmente. Para nós que é um prazer recebê-lo. O José Serafim Abrantes é um renomado empresário contábil, consultor referência no universo da contabilidade empresarial, detentor de diversos títulos e honrarias de reconhecimento no setor contábil. Ministrou diversas palestras sobre assuntos tributários, imposto de renda à pessoa jurídica, perspectivas do trabalho, ética profissional, legislação profissional, tecnologia na contabilidade, entre outros diversos temas em todo o país. Presidente, então iniciando a nossa conversa aqui hoje, esse nosso bate-papo, conta para nós como foi seu início na contabilidade. Presidente Batistão, claro que nós estamos falando de coisas muito lá atrás, mais de 50 anos. E eram épocas diferentes, o mundo é moderno, a evolução acontece. Mas na época eu tinha minhas dificuldades econômicas. E era difícil saber o que fazer para poder pagar o meu custo diário e, naturalmente, meu custo da escola. A opção que eu vi naquela época mais fácil foi fazer a área contábil, técnico em contabilidade, porque era um curso praticamente profissional que me dava já o poder de eu trabalhar mais, com maior profundidade, e acabei então optando por técnico em contabilidade, que terminei em 1956, 55, mais ou menos, para ter uma ideia. Depois fiz diversos cursos, fiz economia, fiz direito, fiz ciências contábeis, fiz comércio exterior, fiz um monte de coisa, mas a razão que me levou a isso foi eu cumprir com as minhas obrigações. A contabilidade é um campo que, quando os jovens estão escolhendo, sabem que tem bastante trabalho, é uma opção viável para quem quer trabalhar, para quem tem vontade de buscar um emprego e subir na vida com a profissão, né? Agora, sorte da profissão contábil de ter você ter escolhido esse profissional que ficou hoje, né, presidente? Presidente Batistão, são palavras suas, as quais eu agradeço, mas naturalmente hoje nós temos muitos profissionais competentíssimos que eu admiro demais pela sua dedicação à nossa profissão contábil. E muitos deles contribuíram demais. Eu contribuí um pouquinho só. Eles contribuem demais para valorizar a profissão, para fazer da área contábil, da profissão contábil que ela é hoje e pelo serviço que ela presta a toda a sociedade brasileira. Mas os jovens que estão nos assistindo podem saber que a profissão contábil é uma profissão valorizada, é uma profissão que tem bastante campo de trabalho e se a pessoa trabalhar séria, trabalhar firme, ela tem grande chance de ter sucesso na profissão. Presidente, e no Sescom, como foi o seu início no Sescom? Sabemos, já falando que você foi presidente, como que você veio participar de nossa entidade? Bom, como ainda é hoje, os profissionais da contabilidade, que aqui estão, às vezes veem verdadeiros méritos em profissionais que acabam convidando-os a vir. Nem todos que vêm ficam, mas alguns ficam, porque encontram aqui um jeito deles ser útil à sociedade como um todo, não apenas a si próprio. Para mim não foi diferente. Aníbal de Freitas, em 1980, me convidou para ir num evento. Foi, presidente, eu preciso trabalhar, não tenho tempo para essas coisas, preciso cuidar da minha empresa. Mas ele insistiu e fui no primeiro evento em Araraquara. Não preciso dizer que eu adorei o evento.
Achei que tinha muito a contribuir com a nossa profissão e muito a aprender com todos os colegas que lá estavam. Então, meu evento foi, se eu não me engano, no mês de outubro, novembro, de 1980, em Araraquara. Puxa vida. Olha quantos anos já vão. do presidente Aníbal de Freitas. Uma pessoa que até hoje eu respeito, embora já tenha falecido, deixou grandes exemplos, deixou grandes colegas com suas ideias, com seus conceitos, e hoje a nossa entidade ainda me chama e me atrai para cá, porque ela continua ao longo de todos esses anos cumprindo exatamente esses conceitos, que são nada, na verdade, transparência, seriedade com a profissão. Que bom, 1980 você chegou ao SESCOM. Bom, aí você chegou ao SESCOM e você chega participando como diretor ou como suplente. Como foi sua trajetória até chegar à presidência do SESCOM, que foi no ano, deixa eu lembrar aqui, no ano de 1987. 87 foi quando eu presidi. Presidiu, então. É isso. Como que foi sua trajetória até chegar à presidência do SESCOM? O presidente Aníbal de Freitas, que eu sempre honro, porque por merecimento próprio, é que me persistiu, além depois que eu fui a esse evento, e que eu gostei muito, me trazer para a entidade. Acabei vindo e ele me convenceu a participar das eleições, de uma chapa das eleições, que foi praticada no final de 1980, para a gestão 81-84. E para isso eu fui guindado a profissão de tesoureiro da entidade. Claro que a entidade não é o que é hoje, essa pujança que é hoje. Mas era a história da entidade. Estavam se plantando as árvores que deram frutos e o SESCOM e a ESCOM são o que são hoje. Vim participar da eleição, como até hoje, normalmente é chapa única, porque é um grupo muito coeso, e eu fui eleito nessa chapa assumindo o cargo de tesoureiro do SESCOM. Sim. Posteriormente, na gestão seguinte, eu fui levado para a mesma outra chapa, mas que era uma sequência, e na qualidade de vice-presidente. E mais 3 anos de trabalho. Houve algumas turbulências, porque na época o Luizinho fez o concurso para fiscal da Secretaria da Fazenda. Luiz Dias. O Luiz Dias, era para ele ser o presidente. Ele precisou se afastar. Houve algumas conturbações resolvidas. O fato é que eu fui convidado para assumir a presidência já em 94, 97, mas eu falei que eu não estava preparado, minha empresa não estava preparada, e eles gentilmente assimilaram e aceitaram as minhas colocações, e eu fui realmente para a vice-presidência administrativa. 3 anos depois, novamente participando da chapa, aí sim, já como cabeçando a chapa como presidente. E aí foram 9 anos de trabalhos longos, difíceis, como hoje. Nada é diferente do que foi hoje. Apenas os orçamentos, os números são diferenciados. Os números são diferentes, mas a dedicação e o trabalho é o mesmo. Por isso que eu sinto na pele o trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem, e é por isso que o presidente Batistão percebe que sempre eu faço questão de elogiar, porque criticar é mais fácil do que elogiar. E o elogio é sempre necessário para que a pessoa se incentive a cada vez mais fazer melhor. Foi essa a trajetória, cheguei à presidência, depois, passada essa gestão, tivemos algumas turbulências no Conselho Regional de Contabilidade, e já durante o final da minha gestão me avisaram, olha, você vai fazer parte da chapa do CRC, e pior, vai assumir a função de vice-presidente da administração. Eu já tinha passado por aqui, embora sejam entidades distintas, né? Uma tem umas prerrogativas, outra tem outras, mas eu acabei me predispondo a isso e fui então para o CRC. Nessa entidade também trabalhei bastante, mas acho que isso faz parte de uma outra questão à frente. Você foi para o CRC em 1994, né? O CRC também teve a oportunidade de ter você como presidente, contar com a sua experiência. Mas eu queria voltar um pouco no SESCOM e saber de você. Você assumiu então como presidente em 1987 a 1990. Isso. Como era a entidade naquele momento? Qual era a estrutura da entidade? Como era o país? Em que situação foi que você assumiu a presidência do SESCOM? Olha, presidente Batistão, eu surgi na contabilidade num momento e numa oportunidade que eu acho única, que está se repetindo hoje. De grandes mudanças,
cansando velhos profissionais que já não tinham energia para as mudanças tão fortes, tão grandes, como estão acontecendo hoje, repito. E eu tive um crescimento, eu comprei uma empresa contábil já existente, tinha 5 empregados na época, eu fiquei só com 2, trabalhei bastante, mas cheguei a ter 170 empregados na nossa área, que não é pouco. Não. E ainda assim eu arrumava tempo para cuidar das entidades, conforme os colegas me tinham quase que, entre aspas, obrigados a fazer. Então a entidade era uma entidade que se preocupava com o nosso público, se preocupava com a sociedade, se preocupava em dar uma vida melhor para os empresários contábeis e os empresários em geral, buscando uma idoneidade. Eu não gosto nem de falar nisso, mas na época nós tínhamos muitos escritórios que nem sequer eram profissionais e tinham muitos golpistas no mercado. Muitos profissionais, escritórios pequenos que recebiam impostos, não pagavam e geravam um monte de problemas. Eu, presidente, passei por isso muitas vezes. Eu cheguei aí num escritório, numa casa de um dono do escritório, buscar documentação com um cliente, me pediu, e acredite se quiser, quando a pessoa ficou de lá no escritório, não sei onde, na sua casa, buscar a documentação, veio de lá com 38 na mão. Os documentos que eu tenho para entregar são estes. Falei, pô, mas não estou aqui para isso, nem para título. Continuo com o cliente. Eu vim aqui tentando fazer um benefício ao senhor e a ele. Se isso não é possível, eu estou me retirando já. Pode guardar sua arma. Até por isso eu acabei passando na época. Mas, enfim, hoje o trabalho das entidades, todas, não são apenas o SESCOM, não. Muitas entidades da nossa área contábil fazem um trabalho muito sério, valorizaram mais a profissão, eliminaram muitos desses, vamos chamar, entre aspas, de picaretas, porque eu nem os conheço, mas hoje a profissão é outra. Mas o trabalho foi árduo. Foi árduo nesse sentido, principalmente. Hoje o trabalho maior é levar conhecimento. Os nossos projetos todos envolvem isso. Por quê? Porque sem o conhecimento ninguém pode fazer nenhum trabalho bem feito, ou pelo menos melhor feito. E esse trabalho tem sido muito forte das entidades, e o que eu admiro demais e parabenizo sempre. As entidades têm uma função muito importante, né, que é levar conhecimento, levar formação, para que os empresários, os contadores, façam um trabalho com qualidade. Quando eles fizerem um trabalho com qualidade, automaticamente eles serão valorizados, poderão ter mais sucesso, poderão até ter sucessos financeiros e toda a profissão fica valorizada. Aliás, tem o glamour da profissão, e aí mais jovens podem vir para a profissão quando vê pessoas que estão tendo sucesso na profissão, né? Acho que isso é bastante importante e, como você falou, cabe em todas as entidades, né? Eu quero dizer, presidente, que eu fico muito feliz por ver isso ser uma realidade. Não apenas hoje, mas já ao correr dos anos, todos nós que vêm para as entidades vêm com uma coisa no seu coração de doar-se, de fazer as coisas melhorarem. Então não há brigas que não vençam, não há atritos que não consigam, não há dificuldades que não consigam vencer, porque tem isso como intenção básica em seu coração, em sua alma, e fazem tudo para ultrapassar e levar conhecimento. E conhecimento é a grande força que o ser humano precisa ter. Eu compartilho dessa sua satisfação, né? Porque no início da profissão eu ouvia também dizer isso há bastante tempo atrás, o contador é um mal necessário, né? A contabilidade. E hoje os clientes valorizam, eles chamam o contador para lhes assessorar, para lhe dar consultoria de como ele vai levar a empresa dele, como ele pagar um tributo adequado dentro da legalidade, como ele pode buscar um financiamento, para fazer um parcelamento. Então o contador ficou valorizado mesmo graças a profissionais que trabalharam sério nesse ramo. Né? É uma realidade. Hoje nós vemos essa valorização e nada na vida é de graça. Isso é fruto de muito trabalho, de muitos. Que igualzinho ou muito parecido com o que os senhores estão fazendo hoje, com a sua diretoria está fazendo hoje. Obrigado. Presidente, então, depois de presidir o SESCOM, aí você foi também presidente do CRC, depois inclusive do CFC. Gostaria que você compartilhasse um pouco sobre essa sua trajetória nessas entidades, como foi sua experiência, o que você contribuiu aí para essa valorização da profissão. Na verdade, presidente, todos que vão falar que o sindicato é uma instituição, CRC, CFC é outra instituição. Realmente são instituições diferentes, todas seguem e têm que responder por seus conceitos. Você vê que os CRCs, os conselhos profissionais, respondem ao Tribunal de Contas da União.
bem, com muita profundidade. E eu sei disso, que eu tive uma multa que eu precisei pagar, inclusive, no CFC quando saí de lá, por querer fazer as coisas mais bem feitas. Mas quem está à distância não consegue perceber isso. Bom, então eu presidi nossas entidades entre 87 e 90. E depois, em 90, fui para o CRC. E já em 93, 94, eu fui guindado à presidência do CRC. Muito trabalho pela frente, com nuances diferenciadas, mas sempre com o grande objetivo de valorizar a profissão. O grande objetivo de ser útil à sociedade. Isso é extremamente importante. Onde quer que a gente esteja, que você tenha uma representatividade maior, sua preocupação tem que ser por conceitos básicos, e não por aquilo que você gosta, você quer ou você acha. Então, o segredo é trazer idoneidade para a profissão contábil, trazer conhecimento, ser respeitada, não porque a gente quer que seja respeitada, mas por capacidade profissional, por trabalho jogado no mercado, para que isso acontecesse. E a gente viu isso acontecer. Então, em 94 e 95, eu acabei presidindo o CRC. Já nos 2 anos anteriores, o presidente me pediu para cuidar da parte administrativa do conselho. O conselho, naquela época, tinha uns 90, 98 empregados. Fiz muitas reuniões para melhorar aquilo que era, na minha visão, era muita bagunça. E eu não gosto de bagunça, eu gosto de coisas mais sérias. Fiz muitas reuniões com os empregados no auditório do Conselho Regional. Consegui, Deus me ajudou muito, consegui levar essa mensagem a todo o plenário, a todos os empregados. No plenário, presidente, embora no SESCOM a votação seja muito parecida, são 7 diretores que votam. Uhum. No Conselho, naquela época, eram 15. E hoje são 36. 36. Mesmo assim, e no plenário do Federal, acho que aqui já eram 18 em São Paulo, no Federal eram 15, hoje também no plenário do Federal são 26. Mas eu quero lhe dizer, com a ajuda de todos os conselheiros e muitos assessores me ajudando, eu nunca tive um projeto que eu levasse para a diretoria e não fosse aprovado. É óbvio que antes disso, e nunca eu trabalhei para que alguém aprovasse projetos, não. Eu preciso saber se esse projeto é bom. O que você acha dele? O que nós podemos mudar? O que tem que ser feito? Temos que fazer alguma coisa nessa área. E aí muitas coisas eram melhoradas, mas eu nunca tive um projeto rejeitado no plenário, nem do SESCOM, nem do CRC, nem do CFC. Nos meus últimos anos de gestão no CFC, nós tínhamos um profissional do Rio Grande do Sul, super competente, já faleceu. Daqui a pouco eu lembro o nome para criar mais ênfase. E o presidente lá no Federal, tudo começou com o Gatti, depois com o Zé Maria, depois comigo. E tínhamos esse vice-presidente que era um homem técnico de alto conhecimento. Falava 7 línguas, para você ter uma ideia. E participava de discussões internacionais. Era extremamente pontual, mas muito nervoso. Ele contava uma história que quando ele dava aula na faculdade, uma certa temporada, provavelmente com mais problemática, ele chegou a ir dar aula na faculdade com 38 na mesa. Brincadeira, eu até ouço falar isso, quase que não acredito. Mas ele mesmo é que contava isso. Olívio Colliver. E eu escolhi ele nos últimos 2 anos de mandato, portanto, em 2000, 2001, para ele ser o meu vice-presidente técnico no Conselho Regional, no Conselho Federal. Já estava escolhido o Conselho Diretor. Eles me pediram uma reunião comigo, presidente. Eu falei, presidente Serafim, como é que o senhor vai convidar o Colliver, o homem nervoso, bravo? Eu falei, eu concordo com vocês. Realmente ele é muito nervoso, muito bravo, cria muitos problemas de vez em quando. Mas vocês conhecem algum profissional para ser o vice-presidente técnico melhor que ele, não? Ah, não, a gente não conhece realmente. Temos algumas que serviriam. Então, mas eu não quero que sirvam, eu quero o melhor. Mas ele vai lhe criar problemas na administração. Deixem isso comigo, posso ficar responsável de minha? E eles, acredite, presidente, eles me obrigaram a eu assumir a responsabilidade, que eu assumi com muita tranquilidade. É claro, presidente, que eu tive uma reunião com o Colliver, né? Foi Colliver, toda a área técnica, não conheço gente melhor do que você. Então eu vou obrigar por todas as suas sugestões no plenário. Mas na área de gestão administrativa,
se você der um palpite, eu vou lhe ofender. Ele falou, eu sei disso, presidente Serafim, eu sei disso. Sei das suas dificuldades para me ter como vice-presidente técnico, mas eu vou cumprir. E cumpriu. Uhum. Nunca tivemos um problema. Porque quando cada um ocupa seu lugar, tudo fica mais fácil. E fez uma excelente gestão lá. E aí o senhor falou, levei os projetos que eu levava passaram. E eu sei que durante a sua estada lá, você trabalhou muito pela valorização da profissão, inclusive alguns projetos importantes. Você lembra de algum projeto, de fato, que assinou pelo CFC, quando teve lá, que foi de valorização para a profissão? Claro, eu podia discorrer sobre muitos, mas o nosso tempo é precioso e o tempo dos ouvintes mais ainda. Mas teve um projeto especial, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma ideia trazida pelo nosso companheiro Trevisan, esse potencial profissional, que ele é, que todos reconhecem. E o senhor sabe bem disso também. Sim. Um dia ele foi lá no CFC, marcamos uma reunião, não sei se foi em São Paulo, se foi lá, falou, Serafim, está para ser aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o ministro da administração pediu para eu conversarmos sobre isso. Eu falei para eles que eu tinha uma boa sugestão para ele, que eu ia convidar, fazer com que a área contábil, ver se podia assumir essa obrigação de fazer a lei pegar. Porque você sabe que no Brasil nós temos essa dificuldade. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Isso. Eu achei um momento muito interessante de valorizar a profissão contábil, dela assumir esse compromisso com a sociedade. O projeto da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi lançado em Brasília, num evento que teve o presidente da República, tinha 6 ministros, diversos deputados federais e estaduais, e lá nós estávamos assumindo essa responsabilidade. Então, o projeto maior... Você vê quanto tempo durou a Lei de Responsabilidade Fiscal? Com alguns remendos, mas durou mais de 20 anos. Porque a profissão contábil assumiu essa responsabilidade e todos os conselhos regionais e as entidades contábeis do Brasil apoiavam isso, davam palestras sobre isso, levavam essas mensagens de que essa lei veio para pegar, para melhorar o Brasil. E realmente melhorou. Infelizmente, as coisas não duram a vida inteira e elas vão se deteriorando no tempo, às vezes por novas sugestões. Eu não tenho nada contra isso. Evolução é uma coisa que eu gosto, eu amo, pode me dar trabalho. Mas ela é necessária. Muitas vezes não vai pelos caminhos que a gente gostaria, mas ela precisa às vezes fazer na economia e na vida social, às vezes precisa haver recuos para no momento seguinte virem avanços maiores. Então esse foi um projeto que tem muito a ver com a área contábil, que ela abraçou e vingou essa lei, que funcionou por muitos anos. E foi um projeto que, de fato, valorizou a profissão, porque a Lei da Responsabilidade Fiscal trazia responsabilidades pro contador, pro empresário, e todos tinham que se adequar à Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, tinham que recorrer a um profissional contábil que, de fato, valorizou a profissão, né? Isso foi absolutamente muito forte e ajudou a valorizar a profissão. Todas as profissões têm oportunidades e momentos de dar pulos em sua valorização perante a sociedade. Eu acho que esse realmente foi um deles. Para não me alongar, vamos só ficar mesmo nesse projeto principal. Sim, sabemos de vários projetos. Deixa eu te perguntar, você passou então pelo SESCOM, CRC, CFC, como era a relação das entidades? Vamos dizer, quando você estava aqui no SESCOM, com o CRC, com o CFC, depois quando estava lá, a relação das entidades sempre foi boa, a sua relação com os outros presidentes, quando esteve por lá, como era isso? Presidente Batistão, esse relacionamento em São Paulo especificamente sempre foi muito bom. Por quê? Porque há alguns conceitos que as entidades contábeis implantaram no seu dia a dia nas suas diretorias. Enquanto esses conceitos persistirem, não tem como não ser bom, porque esses conceitos são respeito pleno, transparência e confiabilidade. Quando esses conceitos ninguém abre mão deles, as coisas tendem a ser boas, porque não cabe nisso eu fazer algo porque eu quero. Cabe nisso fazer algo porque nós queremos. E essa evolução acaba sendo muito positiva. Então, claro que hoje pode ser um pouquinho diferente, porque as técnicas são um pouco diferentes, mas os conceitos não mudam. A seriedade, a transparência, você pode fazer de qualquer maneira, desde que o respeito por todos. Então, em São Paulo, como o senhor conhece hoje, se você olhar 20, 30 anos para trás, ela era muito parecida, muito idêntica,
porque os conceitos eram os mesmos. A forma de praticar isso pode ser até um pouco diferente. Veja, por exemplo, que eu assumi em São Paulo, no CRC, na vice-presidência administrativa, a construção da nova sede de lá. Porque o presidente... Do CRC nós tivemos muitos problemas, e até que o presidente José Ismar da Fonseca, disse: Serafim, assume isso para mim, vai. Me tira isso das costas. Então eu tirei dele das costas a construção principalmente do CRC, nova sede do CRC, na Rua Rosa e Silva, e tirei das costas dele o relacionamento com os empregados, que era um problema. Os sindicatos naquela época eram muito fortes. E tinha um diretor empregado do CRC que era sindicalizado e não podia ser dispensado, e era diretor do sindicato. Então eu tive que arrumar formas, muito respeitosas, de eu não isolá-lo, mas os próprios colegas dele isolarem porque ele era prejudicial. De tanto falar, de tanto querer, de tanto... Não é justo, não se pode dar tudo. Você pode dar bastante, para quem quer que seja, mas você não pode dar tudo. E também você não pode dar o que você não tem. Eu não posso dar para ninguém o que não é meu. Mas o que é meu eu posso dispor, dentro de certos limites. Então o relacionamento sempre foi muito forte. Como o senhor conhece hoje, ele não era diferente antes. Hoje, por exemplo, nós podemos dizer que todas as entidades se autorrespeitam, todas as entidades sentam numa mesa para fazer suas agendas, seus projetos, uma ajuda a outra a fazer um projeto melhor. Não há aquele... Não, fui eu que fiz, sou eu que tenho os méritos. Não. O conjunto de diretores divide essas responsabilidades nos lados, nas horas boas e nas horas ruins. Isso só engrandece a todos e faz crescer a profissão muito mais rápido. É isso aí mesmo. Presidente, e quando você esteve no SESCOM ou no CRC, tem algum fato interessante, algum acontecimento na sua gestão que você lembra, assim, engraçado, que marcou, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, nas entidades, eu tinha um objetivo muito grande de respeitar a todos. Então, você dizer que houve casos, não, porque só há casos especiais quando alguma coisa descamba, né? E não é o caso. Mas eu tive, na área profissional minha, na empresa, e sim, um caso que até hoje nunca esqueço. Um certo dia apareceu, uma pessoa me ligou e quis marcar uma reunião comigo no escritório. Isso deve fazer uns 30, 35 anos, onde tudo era meio diferente do hoje. Ele foi lá e ele abriu a conversa, Serafim, me falaram que o problema que eu tenho, só o senhor é capaz de resolver. Eu achei muito estranho, porque tem muitos profissionais competentes. E ainda foi mais à frente, falou, eu já passei por 3 profissionais, nenhum deles resolveu. Ainda bem que poucos me tomaram pouco dinheiro. Mas o que é que o senhor precisa? Aí ele falou assim, eu fui no médico... Permite contar a história para poder entender? Claro. Eu fui no médico com a minha filha e ele me disse o seguinte, sua filha tem uma asma tão profunda, precisa mudar do local onde mora. Ele morava à beira da represa de Interlagos. Eu não sei se o senhor tem oportunidade de andar naquela região, mas eu cheguei aí naquela região em dias de muita neblina. Para entrar não foi difícil, mas para sair, presidente, eu precisava descer do carro, ver na frente o que existia, andar 5 ou 10 metros, descer de novo, para poder sair de lá. Consegui sair. Então, quando ele falou aquilo, eu sabia exatamente o que ele estava falando. Para piorar as coisas, ou para me motivar mais, o meu irmão precisou mudar daquela região para a região da Penha, pelo mesmo motivo de uma filha que ele tinha que sofria muito de asma. Então eu compreendi exatamente o que ele estava me falando. E ele falou assim, o médico me disse que se eu não mudar de região, minha filha vai morrer. E eu, para mudar lá, preciso vender minha casa. E eu não tenho a escritura registrada, porque a construtora que me vendeu nunca me deu aquele certificado do INSS. Como é que é a sigla dele? É o ASO, né? É do projeto ASO, mas ele tem um nome próprio. CND. CND, ok. CND do INSS. CND. Não tinha. E sem isso, ele não conseguia averbar a construção, não conseguia regularizar o imóvel e não vendia. E, presidente, eu tinha acabado de fazer coisa parecida. E não é coisa de contador, né? Não, e não é coisa simples. Não. Na verdade, presidente, eu tinha tido alguns problemas, dificuldades, mas tinha resolvido. Quando esse caso veio, eu já estava na minha mente o que fazer. E o que fazer?
Ele não tinha absolutamente nada. Nem o nome da empresa ele sabia. Mas sabia que foi a família Mendes Caldeira que tinha vendido para ele, que fez o loteamento lá. Então, descobrimos onde era o escritório da Mendes Caldeira, fomos lá, marcamos lá na Vila Olímpia mesmo, perto do escritório, e encontramos o dono da empresa. E ele simplesmente falou, não, fui eu que fiz, sim. Mas essa empresa não tem movimentação há mais de 20 anos. Mas ele precisa de um CND. E o que ele respondeu? O diretor, problema dele. Ele devia ter feito na época própria. Mas o senhor não nos ajuda? Tendo custo, para mim, não ajuda em nada. Se não tiver custo, as informações que vocês precisarem, eu dou. Olha, presidente, e eu precisava... O que eu tinha que fazer para aquilo? Tinha que regularizar a empresa, fazer 6 anos de contabilidade, pró-INSS. Mas fazer 6 anos de contabilidade em uma empresa que não tinha movimento nenhum. Mas sem movimento nenhum não existe contabilidade. Eu precisava gerar algum movimento que não criasse problemas. Então, em resumo, eu precisava fazer 6 anos de contabilidade, registrar o livro diário, na junta comercial na época era assim, e depois apresentar no INSS o livro diário para eles conferirem e com o requerimento do CND. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer, só que é um serviço que só eu pessoalmente podia fazer. Mas para mim, naquela época, trabalhar 24 horas por dia era rotina. Bastava ser necessário que eu estava pronto para fazer. Mas também via assim, puxa, uma oportunidade de eu ganhar uma puta grana nisso, né? Porque afinal de contas é um serviço complicado, poucos sabem ou têm ideia de como fazer e poucos têm a disponibilidade de tempo para fazer. Então ele me perguntou quanto era. Eu dei o orçamento, ganhar dinheiro, é um caso especial, R$25 mil naquela época. Eu falei, olha, R$25 mil. Eu lhe entrego isso pronto. E tem a vantagem, o senhor não precisa me pagar nada. Só me paga quando eu lhe entregar tudo pronto. Eu não preciso de nenhum adiantamento, porque é trabalho pessoal. Ele ouviu, reclinou-se na cadeira para trás, falou, senhor Serafim, minha filha vai morrer. Presidente Batistão, contar isso é muito simples. Agora, vivenciar isso é duro. Eu fiquei tão preocupado. Eu falei, puxa, Deus me deu tanto. O que eu posso fazer para esse cara? E eu falei para ele, quanto é que o senhor está disposto e acha que pode pagar por esse serviço? Ainda que só me pague, seja o que for, quando eu lhe entregar tudo pronto. Ele deu até um sorriso. Isso é como se fosse hoje. Eu posso lhe pagar R$2.500. Um serviço especial que eu... Até hoje isso é difícil para as pessoas fazerem. Imagina na época. Não é qualquer um que conhece numa isso. Empresa que não tinha atividade nenhuma há 20 anos. Na verdade, isso para mim era o grande fator, que não me criava problemas profissionais nem pessoais. Não tem nada há 20 anos, qualquer coisa que eu faça é uma realidade. Se eu não criar problemas, não terá problemas. Eu falei para ele, puxa, é a oportunidade que eu tenho, não de ganhar dinheiro, e se inverteu. Mas de ser útil a alguém. Isso. Em retribuir um pouco do muito que Deus me deu nesse tempo todo. Estamos fechados. O senhor pode me dar uns 20 dias, 25 dias, no máximo 30 dias que eu lhe dou o CND na mão, desde que eu atenda às minhas necessidades. Já tínhamos feito a reunião e o cara me deu o nome da empresa correto. A única coisa que tinha, o nome da empresa correto. Eu imediatamente surtei uma certidão na junta, para ter os dados e os números próprios, consegui. Em seguida, registrei um livro diário, porque antes era assim, não é como hoje. Você faz depois. Era previamente, registrava o livro diário. Falei, bom, eu agora já tenho minha ferramenta básica para isso. Eu fiz a contabilidade de 6 anos, criei, né? E aí, quando você cria, você tem que levar em conta que você não pode criar problemas para ninguém. Lógico. Nem para o seu cliente, nem para a empresa que autorizou, que era o Mendes Caldeira. Mas consegui fazer. Fui lá, entreguei tudo no INSS, uns 15 dias depois saiu. O CND saiu, entreguei para ele, me pagou, fui todo feliz. Muito feliz, porque envolvia família, filha dele, coitado. E um caso de morte, né? Não. E vida. É uma coisa que faz tantos anos e é quase como se estivesse vivenciando hoje ainda. Então foi uma das coisas que me marcou, não digo as entidades, mas a minha profissão.
a dedicação e as oportunidades que você tem de ser útil. Como foi no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que agradeço ao Trevisan trazer essa ideia. Você pode imaginar, claro, o trabalho que a gente teve, eu vejo pelo Brasil inteiro. Porque eu tinha que dar a primeira palestra para o pessoal dos conselhos depois espalharem. E fizemos um manual de 40 páginas, distribuímos isso para as repartições públicas. Nossa, o senhor não imagina o trabalho que isso deu. Mas é o que o senhor falou, acabou de falar agora há pouco. Isso valorizou demais a profissão, que viram como a gente é responsável. E esse exemplo que você deu também, de atender o cliente, às vezes nós nos preocupamos, os contadores se preocupam, lógico, com a parte financeira, mas eu digo que a primeira coisa que nós queremos é resolver o problema do nosso cliente. Bem lembrado. E depois, em segundo momento, nós pensamos no aspecto financeiro, o trabalho, porque nós somos técnicos. Isso. E o técnico, ele quer resolver o problema. E aí vem uma outra coisa que eu digo, né, que os contadores se ajudam. Se ajudam por quê? Porque lógico que existe uma vaidade, mas existe primeiro colocar o técnico, o cliente, as pessoas à frente. Eu não tive um problema até hoje, uma vez, presidente, que eu não precisasse de algum conselho, alguma ideia, ligasse para um amigo e ele me dissesse não. Sempre eles se ajudam. E como a gente também está disposto. E esse exemplo que você deu é muito importante, que é a gente ajudar as pessoas, né? E isso que a gente faz na entidade, né? Se doar pelas outras pessoas também. E isso nos constrói muito. Nos constrói muito. E sabe aquele velho adágio ou ditado que quanto mais você dá, mais você recebe? Eu sou uma prova disso. Nunca fiquei doente. Sempre consegui trabalhar. Isso, quem é que nos dá isso? Só o seu esforço. Sua modo de viver a vida, seus exemplos, isso é extremamente importante. É isso. Presidente, atualmente, agora o que você acha? Atualmente, como é que você avalia a atuação das entidades, né? Por exemplo, você pensar no SESCOM, o que você acha do SESCOM em termos de benefícios, representatividade para a sociedade? O que você diria? Está no caminho certo? Tem sugestões? Porque todas as sugestões para nós são bem-vindas também, presidente. Qual é a sua visão? Presidente, a evolução, você não pode comparar o dia de hoje com o dia de ontem, nem na minha empresa, nem na atividade profissional, porque a evolução acontece, você querendo ou não, ela vai em frente. Eu costumo dizer que muitas vezes, não necessariamente para o lado bom, muitas vezes até para o lado ruim. Mas quando as coisas são ruins, mais cedo você descobre e corrige. E aí dá um salto de qualidade na própria vida social como um todo. Eu me repito muito, eu tenho certeza disso, mas eu acho que é o que eu vejo, por isso que eu comento. Não quer dizer que eu esteja certo nem que eu esteja errado, é a minha opinião. As entidades em nenhum momento perderam esse fio de ser útil. Não apenas aos seus associados, aos seus representados e à sociedade geral como um todo. Então, o nosso objetivo é sempre querer fazer o melhor possível, não apenas como profissional, mas como empresário, como diretor de entidade. Enquanto nós tivermos os olhos fixos nisso, enquanto nós percebermos que o nosso objetivo maior tem que ser esse, as entidades só crescem e só fazem cada vez coisas melhores. O que não quer dizer que tem o reconhecimento. Muitas vezes você faz coisa certa durante anos e anos, e às vezes o reconhecimento vem lá 15 anos depois, quando nem você mais está na presidência. Mas se o conceito da entidade permanecer o mesmo, esse foi trabalho de todos. Apenas a sociedade como um todo demora para prestar essa homenagem, que a homenagem prestada é no reconhecimento do trabalho que foi colocado. Então o SESCOM é muito difícil para uma pessoa que presidiu o conselho e as entidades lá atrás tão longe, comparadas com as mudanças que estão acontecendo hoje, falar, não, isso está certo, isso está errado. Não. Para mim, o que eu vejo é o conceito, é a formatação de dirigir as entidades com seriedade, com maestria, buscando dar o melhor. E não apenas o presidente, toda a sua equipe, ele motiva a sua equipe a fazer isso. Então, embora eu não tenha detalhadamente o que é para fazer, eu digo parabéns pelo que estão fazendo, porque está sendo feito com princípios que não se abriram mão. Da consistência da realidade, da fidelidade, da lealdade e, acima de tudo, da transparência.
Quer dizer, a gente sabe, isso percebe isso, porque eu, quando venho a entidade, deixo isso muito claro, eu procuro deixar. Quando se trabalha com transparência, lealdade e fidelidade, não há o que criticar. Há, eventualmente, o que dá acenar com algum caminho acessório. Mas não merece crítica, porque tem muito esforço, muito trabalho nisso. E é o que a gente tem feito. E eu quero dizer o seguinte, as entidades, ao longo desses anos, agora sob a sua presidência, nunca abriu mão disso. Sempre procura fazer o melhor. O que vocês estão fazendo hoje, era impossível fazer no meu tempo. Porque a evolução e a tecnologia veio. Mas vocês estão fazendo muita coisa criativa. Quer dizer, não sabe o que fazer? Vai tentando uma, vai tentando outra. Cada 3, 4 acerta uma. Que seja assim. As 2, 3 foram normais. Foram aprendizado. Mas uma delas acertou. Eu acho que de podcast, com certeza, é assim que se pronuncia? É assim que pronuncia. Eu acho que pode ajudar muita gente. Muitos profissionais. Pelo menos a dar a eles a certeza de que o caminho é esse. E não há vitória de uma hora para outra. Isso não existe. As batalhas que a gente ganha são frutos de muito trabalho lá atrás, consequente e consecutivo, nunca abrindo mão desse esforço pessoal. Então eu quero dizer que eu não tenho detalhe específico a dizer que faça isso ou faça aquilo, mas tenho a dizer o seguinte, continue com esse esforço de fazer o novo, de fazer acontecer. Vamos dizer que o podcast não vença, não importa. Virão outros trabalhos que a diretoria deve desenvolver e levar a cabo. Só fazendo, tendo 2, 3, 4, 5, 10 tentativas, vai acertar plenamente 1, 2, 3, 4 e já é muito bom. Isso, sei que, além de ser bom, eu quero reiterar, é fruto de muito trabalho da diretoria. Da diretoria e das equipes que ajudam, claro, mas todo trabalho tem que ter alguma cabeça para começar. Começa pelo presidente distribuindo, estou pensando nisso, sujeitá-lo a discussões. Depois que a diretoria achar que é bom e convencer-se que é bom, passar para os executores. Motivação, vontade de trabalho. Isso não é simples. Não é simples, porque eu sei como comecei a minha empresa. 2 empregados, chegando a 170. E depois, por causa, talvez até uma parte por causa disso, sendo guindado. Hoje é bem menos. Hoje temos uns 98 pessoas só. Porque 1000 razões para diminuir. 1000 razões. Concorrência boa, primeira. Segunda, tecnologia. Isso mudou muito. Então, presidente, parabéns pelo que estão fazendo. E nisso eu embuto a minha resposta. O que deviam fazer? Fazer o que vêm fazendo. Continuamente, com muito esforço. Muito obrigado, presidente. Você sabe que isso é uma liderança entre a categoria contábil no estado de São Paulo, com certeza, entre todas as entidades, e a gente sabe até no Brasil, porque passou pelo CFC, a nossa maior entidade a nível nacional, né? Então, a sua opinião, a sua sugestão é muito importante. E a gente usa esse exemplo, né, da sua liderança para continuar esse trabalho. E o que você falou é a pura verdade. As entidades chegam pelo trabalho de pessoas que passaram e trabalharam seriamente nela. Então, além do trabalho nas entidades, como você enxerga, então, a evolução da contabilidade? Agora, pensando no futuro, presidente, na contabilidade, além fora das entidades mesmo, a profissão contábil, a forma que está hoje, as novas legislações, reforma tributária chegando, como que você enxerga os desafios da profissão contábil para o futuro? Olha, com a experiência de quem já passou por tudo isso na vida. A contabilidade é a única forma do gestor ter informações precisas e confiáveis. Então, ela sempre vai ser necessário a qualquer evento econômico. E quanto maior a empresa, maior a necessidade de uma boa contabilidade, que dê respostas às suas necessidades. O que significa dizer que a contabilidade anda sempre junto com a economia. Se isso é uma verdade, e precisa da contabilidade, precisa de profissionais da contabilidade, cada vez mais competentes, cada vez mais ágeis, cada vez mais perto dos gestores. Então, o espaço na profissão contábil dentro da economia é amplo, é enorme, cada vez vai ser mais necessário. Cabe a nós mesmos e a todos aqueles que optam por essa profissão se preocuparem em ser cada vez melhores, ter cada vez mais conhecimento. Aquele que achar que já sabe tudo
com certeza vai descobrir muito rapidamente que está ficando muito, muito para trás. Temos que ter essa humildade, estar sempre estudando, sempre verificando. Vai chegar uma hora que a gente se cansa? Claro, vai chegar a hora que é a hora de você passar o bastão para alguém. Você ser meramente consultor, de quando em quando. Porque o consultor ativo é aquele que tem que mais se dedicar ao aprendizado, à constante modificação, constante atualização. Então, para mim, a profissão contábil, cada vez ela se abre mais, cada vez tem mais oportunidades, o que não quer dizer que não precisa cada vez mais esforço. Eu acho que a posição atual agora, com a aprovação da nova reforma tributária, que muitos dizem que será uma mudança radical. Eu acredito nisso. O problema é que essa mudança radical, alguém paga a conta muito forte e outros nem tanto. E esses que pagam a conta muito forte acabam se cansando, discutindo, vendo que não vale a pena. Não vale a pena porque há um lapso na reforma tributária. Tem nada a ver com o exercício da profissão, não tem nada a ver com isso, com o conhecimento, com a orientação, com a assistência total. Mas é um momento específico. Os meninos jovens quiserem me ouvir, eu vou dizer mais. Atualmente é uma época igual àquela com que eu comecei. Eu comecei em 65. Não se esqueçam que a correção monetária foi implantada em 64. Foi uma mudança radical. E claro, essa mudança foi tão radical que muitos estavam cansados e não aguentaram, tiveram que desistir. A mesma coisa agora. É uma mudança muito grande, muito forte. Mas quem se preparar, e quando eu digo se preparar, não é dedicar 8 horas por dia, não. Porque se dedicar só de 8 horas, vai ser mais um no mercado. A dedicação de 16, 18 e 20 horas. E não um dia, mas uma sequência de tempo. Ora, podem ter certeza que esses que fizerem isso de corpo e alma vão ser o sucesso do amanhã. Com certeza. Porque trabalhar mais de 8 horas por dia não é para qualquer um, não é para qualquer organismo, não é para qualquer mente. Mas mudanças exigem muitos sacrifícios. Então a profissão contábil, com essa mudança, vai ficar melhor ainda. Mas vai exigir mais. Com certeza vai exigir mais. Mas quem estiver disposto e quiser ter sucesso, está na profissão certa. A contabilidade daqui a 5 anos, na interpretação, na assessoria, será outra da que conhecemos. Porque a própria reforma tributária está deixando claro que vai ficar 10 anos. O ontem e o hoje, o ontem e o hoje. Presidente Batistão, isso não é para qualquer mente. Isso não é para qualquer mente. Não. Muitos vão fazer um pouco, outros vão fazer um pouco mais, e vamos ter os ases. Um baralho, quantos ases tem, presidente? 4. E 52 cartas, 4 ases. É justo que na nossa profissão, de todos se dedicam, muitos farão sucesso dentro de um baralho, mas teremos poucos ases, não necessariamente 4. Eu tenho certeza que teremos muitos mais. Só que o mundo novo cria esse espaço. Então é um momento muito propício a quem quiser crescer, quem quiser se dedicar e quem quiser ter pleno sucesso. Eu, pessoalmente, tenho a certeza que muitos terão esse sucesso, mas vai exigir muito esforço, muito sacrifício de todos eles que quiserem o sucesso. É verdade. O presidente Serafim, com toda a sua experiência, ele deu uma resposta a várias pessoas que comentam: a profissão contábil vai terminar, a tecnologia vai terminar com a profissão contábil, a inteligência artificial vai terminar com a profissão contábil, e ele respondeu com clareza. Nós já tivemos máquina de calcular, máquina HP, temos computador, temos tudo, as ferramentas, mas se não tiver a mente por trás dessas tecnologias, nada funciona. Então, ele acabou de dizer que a profissão contábil não vai terminar. A profissão contábil ainda tem muita evolução, para quem se dedica, tem muito trabalho pela frente, não é isso, presidente? Presidente, nunca acabará a contabilidade. Contabilidade é a alma dos negócios. Contabilidade, ela só existe porque existem negócios. Se no mundo acabarem os negócios, acabará a contabilidade, óbvio. Mas como alguém vê uma hipótese dos negócios, desde o mercado de Constantinopla até hoje, só houve evolução nos negócios. E vai continuar sendo assim. Hoje negócios globalizados, porque a comunicação permite isso, a contabilidade começa a ser muito unificada,
e muito globalizada, mas jamais ela será desnecessária, jamais. O gestor sem informações é nada. E como é que a melhor maneira de ter informações? Informações corretas, entendíveis, claras, transparentes. Isso só vem através da contabilidade. E ela não acontece sozinha. Pode os sistemas fazer as operações que você mandar fazer. Mas a interpretação disso tudo é do contador. E cada vez mais os gestores vão depender dos contadores, sim. Claro que eu não estou falando do contador que trabalha 8 horas por dia. Porque esse nunca vai ter os segredos. Porque não se dedicou, não leu. Imagina quanto tem que ler hoje, presidente. O profissional quando vai de hoje, ele vai trabalhar na sua empresa até 8, 9 horas da noite, depois tem que gastar mais 3, 4, 5, 6 horas, depende do assunto, de leitura, de interpretação, de preparação. Como é que eu vou orientar a minha equipe para levar as mensagens melhores para os empresários, para os gestores? Então a contabilidade jamais vai desaparecer. A contabilidade só desaparecerá se a economia desaparecer. Como isso é impossível, a contabilidade cada vez é mais necessária. É isso, a tecnologia é uma ferramenta, né? E nós usamos essa ferramenta no nosso dia a dia. E para usar essas ferramentas, para fazer essa consultoria que o presidente Serafim está dizendo, precisa de formação, precisa de estudo. E para isso o Sescom está aqui. O Sescom está presente, levando formação, levando conhecimento. Nós temos a Unisescom, que tem diversos cursos. Nós temos o PQEC, que é o Programa de Qualidade e Excelência Contábil. Para os contadores, para as empresas contábeis que querem evoluir, utilizem, porque com isso tem muito mais chance de ter sucesso na sua vida, na sua empresa. Presidente, eu sou testemunha do que esses projetos do Sescom têm melhorado os empresários em geral. Porque o problema não é só fazer o curso, é aprender as tecnologias. O problema é que o sistema Sescom vende para esse profissional a necessidade dele não apenas terminar esse, fazer outro e acompanhar a evolução, que é a única forma. Então, com certeza, a mais-valia e a maior valorização da profissão contábil, eu quero crer que todas as entidades têm a ver com isso, naturalmente, todas têm seus méritos, mas com certeza o Sescom está disparadamente na frente. Aquele profissional que quer se atualizar, encontra todas as ferramentas no Sescom. Ele, com certeza, as 24 horas do dia não serão suficientes para ele fazer tudo o que ele quer, mas ele precisa fazer o máximo. Bom, presidente Serafim, estamos caminhando para o final desse programa, né? E eu gostaria de deixar você à disposição para alguma palavra, né? Quer dizer, nós vamos dizer assim, com o advento das mídias sociais, né? Nós lançamos esse produto que foi para produzir conteúdo, engajar o nosso associado e ao mesmo tempo oferecer uma mídia gratuita ao nosso representado. Essa esse nosso projeto do Sescom Web TV, que o presidente Serafim já falou. Quero deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais, falar do que você entender interessante, presidente Serafim. Obrigado, presidente Batistão. Eu peço permissão até para a conclusão fazer uma coisa que eu escrevi aqui, até lê-la, para todos me ouvirem com muita clareza. Todos os atos que se praticam tem alguém atrás. Tem ser humano atrás. Sem ele nada acontece. Então é necessário que de vez em quando a gente lembre dessas pessoas que fazem isso acontecer. Então eu iniciaria nesse último momento, por parabenizar a diretoria na pessoa do seu presidente Batistão por mais essa iniciativa tão moderna. Com certeza ela ampliará os caminhos de levar mais conhecimento e saber a todos os lugares e pessoas. Isto é mais uma forma atual de atingir-se a essência da entidade. Levar o saber e o conhecimento é o verdadeiro caminho para a liberdade. Que bom que nossa diretoria percebeu isso muito cedo e está há muito tempo distribuindo saber e conhecimento e praticamente de graça. Que bom! Precisamos que todos nós, sociedade, valorizar cada vez mais o que nos é disponibilizado gratuitamente, embora isso sempre precise de alguns exames. Como são formas novas, precisamos ir testando tudo.
Essa nova iniciativa e outras que venham neste caminho têm todo o nosso apoio e serão sempre bem-vindas, pois tudo isso vai de encontro à grande variável liberdade. Conhecimento e saber é liberdade individual. Quanto mais culto o ser humano, mais livre ele será sempre. E, finalmente, registro que fico muito feliz em ver as nossas entidades cada dia mais pujantes, realizadoras e mais modernas, usando as diversas formas de divulgar conhecimento e saber. Isso contribui para termos uma sociedade cada vez melhor. Trabalho sério, humilde, mas vencedor. Parabéns a todas as equipes, parabéns ao presidente, obrigado pela oportunidade desse ex-presidente dessa casa, Serafim. Obrigado. Obrigado, presidente. Esse trabalho que o senhor citou é um trabalho de toda uma diretoria que está engajada, de uma gestão, né? Não é trabalho de um presidente, porque o senhor acabou de falar, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Precisamos de pessoas e nós, de fato, temos uma diretoria engajada, mas nós temos também pessoas que nos apoiam. A nossa entidade, para quem não sabe, é uma entidade que tem governança, tem compliance, nós temos conselho fiscal ativo, conselho consultivo ativo, nós temos auditoria externa, nós temos os regimentos que nós temos que seguir e a gente faz tudo isso e faz com os cuidados, mas nós temos apoio de todas essas entidades, né, de todos esses órgãos da nossa entidade, para que a gente trabalhe com tranquilidade para poder desenvolver o trabalho. Então eu lhe agradeço muito, né, muito obrigado, é um prazer para nós, uma satisfação contar com a sua presença, a sua experiência aqui nesse programa, isso tem a agregar muito ao nosso programa e a sua experiência tem a agregar muito às nossas entidades, a nossa profissão. Só tenho a lhe agradecer muito, foi uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. E assim, terminamos mais essa edição do DNA Sescom, que nós recebemos o presidente José Serafim Abrantes. Até a próxima, muito obrigado a todos.